Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira para a glória de Deus. Amém. Amém. Vamos à palavra de Deus, a mais uma live de oração, mais uma live da palavra, também de louvor, né? Temos que adorar a Deus em todo o tempo, mesmo quando vai bem, mesmo quando não vai tão bem. Adorar a Deus é o que nos dá força para continuar. Amém? Amém. Então vamos à palavra de Deus. A palavra que Deus colocou ao meu coração hoje foi Josué. Está lá no livro de Josué, primeiro capítulo do livro de Josué. Vamos ler do versículo 6 ao 9. Amém. Né? Não dei nome a esta mensagem, tá? Mas tem algo nesta mensagem que Deus chama a nossa atenção, né? Que nós sempre devemos meditar na palavra de Deus e nos guiarmos pela palavra. Amém? Amém. Então, livro de Josué, tá? Primeiro capítulo de Josué, do 6 ao 9. Marca aí, abre a sua Bíblia, procure e vamos louvar enquanto isso. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Deus no controle de todas as coisas, né, amados? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego de vida, porque até aqui o Senhor tem nos protegido, nos sustentado, nos guiado. E graças nós te damos, Pai, porque a tua misericordiosa mão, a tua bondade, o teu poder está nos sustentando, Pai, nos dias difíceis, em todos os dias da nossa vida, Senhor. Pai, eu peço por cada vida que entrou aqui, que ninguém saia sem uma palavra, que ninguém saia sem ser exortado, consolado, confortado, que todos eles possam receber respostas, Pai, das suas orações, que o Senhor venha curando aqueles que estão doentes, consolando aqueles que necessitam, Senhor, do consolo do Teu Espírito Santo, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, guarda, protege, livra as nossas crianças. Protege, Senhor, de todo perigo, de todo mal, de tudo aquilo que vem, Senhor, para bater a alma, para entristecer. Em nome de Jesus, venha cair por terra. E que nós possamos estar no centro da Tua vontade, debaixo da Tua poderosa mão, que o Senhor nos esconda, Pai, no Teu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, aonde o maligno não toca, aonde o maligno não pode, Senhor, tocar em nossas vidas, Pai, porque pertencemos a Ti. Em nome de Jesus Cristo, vem guardando, vem protegendo e vem livrando de todo mal. Amém
e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver então a palavra de Deus, né? Eu falando com Deus, de Deus, não tem palavra para hoje. Aonde que eu vou achar uma palavra? Já tinha orado e tava lendo pro meu devocional, né? E eu gosto de ler Josué, o capítulo 1 em especial, porque esta palavra ela é marcante para mim, amém? Amém. E creio que para todos nós ela marca, né, a nossa vida com Deus, nossa história com Deus, porque é um conselho, né, de um vencedor, né? Que se todos nós conhecemos a história de Josué e Caleb foram os vencedores, né? Aqueles que venceram no nome de Jesus, porque eles passaram por um deserto, né? Como todos nós iremos passar por dificuldades, desafios, de sermos conquistadores, de sermos vencedores, em nome de Jesus. Vocês ouvirem gritos, vão ser as crianças, né? Mas vamos lá então, do 6 ao 9, capítulo 1 de Josué, vamos ler. A palavra de Deus diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, essa palavra Deus diz para Josué, né? Josué está agora por substituir Moisés. E ele era auxiliar de Moisés, auxiliava Moisés, aprendia com Moisés. Deus o colocou nessa posição para capacitá-lo, para ensiná-lo, né? Então ele estava ali sendo o auxiliar, ajudando, mas também aprendendo e sendo capacitado por Moisés. E Deus resolve levar Moisés, e Moisés vem, né, a ir para junto de Deus. E Deus chega para Josué e diz: Josué, eu preciso que você seja forte e corajoso, porque é você agora que vai conduzir, com a morte de Moisés, é você que vai conduzir este povo à terra prometida, né? Então, Deus diz para ele: essa terra que eu darei para vocês, essa promessa que eu darei a você, mas você vai precisar ser forte, porque você vai precisar conquistar, você vai precisar lidar com pessoas, você vai precisar aprender tudo, né? E a gente vê que Moisés, ele tinha, né, muitas complicações, muita responsabilidade, porque era um povo numeroso. Moisés tinha que dar conselhos, Moisés tinha que acalmar confusões, brigas, eram muitas coisas, né? Não era fácil para Moisés, assim como também não seria para Josué, porque Josué ainda era mais novo, ele estava na posição de um auxiliar, de um aprendiz. Mas o que essa palavra trouxe na minha mente é que Deus, ele nos coloca para vivermos situações em nossas vidas que vão nos trazer experiências, que vão nos trazer, né? Deus se encarregará de nos colocar muitas vezes em situações, em lugares aonde nós estamos na posição de aprendiz, no tempo de nós aprendermos as coisas para um dia nós também liderarmos,
pessoas, seja um grupo grande ou um grupo pequeno. E o nosso posicionamento deve ser de obediência, né? Porque Deus disse para ele, agora você vai liderar, você vai fazer o que Moisés fazia. Mas somente seja forte, versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvia dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Deus está dizendo para Josué, não se desvia, não peca. Escuta, ouve, pratica a lei, esta lei aí que Moisés te deu. Não te esquece, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque só assim tu vai ser bem-sucedido. Muita gente acha que ser bem-sucedido é ter um bom carro, ter uma boa casa, um bom cargo. Não sei, mas muitas vezes não se preocupa se está fazendo algo que agrada a Deus ou não. Então Deus está dizendo o importante, Josué, é que você medita nessa lei, que você não se desvia, Josué, que você não peque contra mim, que você seja em todo tempo obediente à palavra de Deus, você faça o que é certo, para que o resultado lá na frente seja ser bem-sucedido. Então, meus amados, ser bem-sucedido é conhecer a Deus, obedecer a Deus, andar em amor e obediência à palavra de Deus e a todo o direcionamento que Deus nos dá. Aí o resultado vai ser o resultado, né, que Caleb teve, que nós todos sabemos. Então, é importante essa palavra, sim, é importante o que os conselhos que Deus deu para Josué, porque esses conselhos não vêm de qualquer um, vêm de Deus. Então, Deus disse para ele, medita nessa lei, né? Não, o 8 ali. Não deixe de falar as palavras deste livro, ou seja, não deixa de pregar a palavra, não deixa de falar, de anunciar a palavra, anunciar o evangelho. E de meditar de dia e de noite para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então, nós não podemos deixar de falar da palavra de Deus. Mas não só falar, meditar nela de dia, de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Então, nós precisamos conhecer a palavra, saber a palavra, ser guiado pela palavra e fazer o que a palavra diz, para que se cumpra fielmente tudo que está na palavra. Às vezes nós citamos a palavra, as pessoas dão amém, dão glória a Deus, dão aleluia, mas na hora de fazer, na hora de aplicar, elas não fazem o que a palavra diz. O resultado, muitas vezes, é outro daquele que a palavra está falando. Porque Deus diz, não é só ler e meditar, é fazer tudo que está escrito. Obedecer tudo que está escrito, fazer, a parte do fazer, né? Aí tem um verbo, fazer, para que cumpra, para que a palavra se cumpra na minha e na sua vida. E aí Deus diz, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E prosperidade não é eu ser rico, eu sou rico, eu tenho dinheiro. Então eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu tenho saúde, né? Isso é o que importa. A prosperidade, ela abrange, a prosperidade que vem de Deus, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Deus não quer nós bem-sucedido numa área e mal-sucedido em outra, porque Deus quer alinhar toda a nossa vida. Então ele diz, só então prosperarão e serão bem-sucedidos. Não fui eu que lhe ordenei, então Deus está dizendo para ele, eu lhe ordenei, Josué. Eu lhe falei, seja forte, seja corajoso, não se apavore e nem fique desanimado, né? Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, meus amados, para essa palavra para hoje, que nós venhamos a lembrar que Deus, ele dá o norte na nossa vida, que Deus, ele te colocou em algum lugar, que nós temos que ficar lá, até Deus dizer, sai ou fica, faz isso ou faz aquilo, até Deus nos dar um direcionamento. Andarmos em obediência à palavra e à voz de Deus, né? E não nos desviarmos, não irmos fazer aquilo que é da nossa carne, da nossa vontade, do nosso desejo.
Porque, é careta, ela é toda certinha, ele é todo certinho, ele só faz o que está na palavra, ele só faz o que Deus diz, ele diz que fez isso, que fez aquilo, porque Deus disse, porque Deus mandou. Nós vamos ver o resultado. Muitas pessoas não alcançam o resultado esperado porque elas se guiaram pelas suas paixões, se guiaram pela sua vontade. Elas esqueceram que Deus deixou para nós este livro sagrado, e que ele espera que nós não venhamos somente meditar de dia e de noite. Ele espera que a gente siga a palavra dele, que a gente busque a ele em oração para saber, né, a direção, a maneira que nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, se nós devemos entrar ou sair, deitar ou levantar. E quando nós fazemos isso, o resultado é o resultado que Caleb e Josué tiveram. Muitos se desviaram porque pelas suas vontades, né? Ou porque foram atrás de outros. Então que nós venhamos a fazer o que a palavra de Deus diz, a seguirmos, a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque ele é o Espírito da verdade, a fonte de vida, a fonte das bênçãos, a fonte das promessas é Deus. Que nós venhamos a sermos guiados por Deus, para que o resultado seja ser bem-sucedido, né? Ele pôde usufruir da terra aonde ele entrou. Por quê? Porque ouviu a Deus, porque obedeceu a Deus. E Deus só tem o melhor. O melhor da terra é para aqueles que ouvem a Deus, é para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Pode até você dizer assim, eu estou obedecendo a Deus, mas o resultado não está dando o resultado que eu esperava, né? Eu não esperava receber o que eu recebi, não esperava viver o que eu vivi, mas às vezes, né, já vivi momentos em que Deus disse, você está perdendo, mas você está ganhando. Porque Deus viu o que ia acontecer, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe aonde tem luz e aonde tem trevas. Então, o melhor de tudo é esperar o tempo de Deus, esperar Deus fazer a vontade dEle, né? Então, se você está fazendo tudo certo e o resultado não foi o esperado, é porque talvez Deus já ainda esteja trabalhando, né? Para te trazer só o que é bênção, né? Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos não traz dor, né? As bênçãos de Deus traz alegria. Mas quando tem dor, quando tem sofrimento, é que talvez Deus não tenha terminado de trabalhar, né? Deus não tenha cessado ainda de fazer, de trabalhar nas bênçãos, naquilo que você está orando e esperando. Mas que nós possamos receber essa palavra. Não esquecemos de sermos fortes, de sermos corajosos, de não desanimarmos, de não cansarmos, de não desistirmos, de fazer a vontade de Deus, de estar no centro da vontade de Deus. Porque estar no centro da vontade de Deus, Deus cumpre as promessas, Deus faz no tempo dele. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas se a gente for fiel à palavra, se a gente buscar andar na vontade de Deus, obedecer a Deus, se não formos rebeldes, se não sermos guiados pelas nossas paixões, Deus vai cumprir todas as promessas da nossa vida. Amém, amados? Amém. Nós vamos aproveitar, desfrutar do melhor da terra. E eu espero que você fique com essa palavra. Tem desafio sim de ser alguém, de ser um conquistador, de ser alguém abençoado por Deus. Os desafios são esses, né? Nós não nos desviarmos. Nós não sermos guiados pela nossa própria vontade, mas sim pelo Espírito Santo. Sim pela palavra de Deus. Crendo que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Amém, amados? Amém. Então, quer gerar frutos, quer dar resultado bons, ser bem-sucedido, ouça a Deus, conecte-se com Deus, não seja guiado pelo momento, pelas emoções, pelas paixões, por aquilo que você acha que é certo, mas sim pela palavra, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, sim pelo que é certo, pelo que é bom, pelo que é justo. E aí nós veremos os resultados, nós veremos as promessas, nós veremos Deus trabalhando e agindo na nossa vida. Amém? Amém. Então fique com essa palavra, vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o protegerei, eu o resgatarei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecendo, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Que essa palavra tenha falado conosco hoje, falado com os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, meu Deus, andar em amor e obediência a Ti, Senhor, a Tua palavra. Teu Espírito Santo venha nos guiando hoje neste dia, nos ajudando a meditar na palavra de dia e de noite, fazendo tudo que nela está escrito, Pai, para que nós não venhamos a nos desviar, para que nós venhamos a sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Pai, nos ajuda a nos mantermos no centro da Tua vontade, nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes a Ti, nos entregando mais ao Espírito Santo que nos conduz, Pai, pelo caminho eterno, que nos conduz pelo caminho da salvação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, guarda, protege e livra os teus filhos e filhas, repreende toda obra de engano, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que vem, Pai, para tirar dos bons caminhos, dos caminhos que o Senhor está desenhando para o teu filho e para a tua filha, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos alcançar o resultado que o Senhor espera de nós, Pai, que nós venhamos a ficar aonde o Senhor nos colocou, e a prosperar, e a crescer, e a gerar frutos para o teu reino, Pai, em nome de Jesus. Ajuda os teus filhos e filhas, Senhor, a ouvir a tua voz, que todas as outras vozes sejam caladas, que eles possam ouvir, Senhor, a tua voz, que é a voz que traz vida, que é a voz que traz paz. A voz de Deus traz paz e vida para nós, e vida abundante em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Então, Amém. fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo e até amanhã.